Professora Rosa, poderia correlacionar a falta de posicionamento na vida com a dislexia? Olha, a falta de posicionamento da vida tem tantas causas. Eu não sei se a dislexia... Porque assim, a dislexia, se não for bem trabalhada, pode criar uma autoestima muito baixa. Essa autoestima muito baixa pode derivar daí alguns outros problemas, né? Como raiva, ciúme, inveja. Eu tenho até aqui uma lista aqui que eu fui catando aí das coisas que eu li, né? E aí, a partir disso, mas então assim, não é a dislexia que causa isso. É a falta de enfrentamento à dislexia que causa isso. Tá certo? Então... Tem o sentido ectoplasma escorrer apenas no ouvido direito. E, obviamente, a manifestação de prurido. Nada que seja insuportável ou inconveniente. Mas será assim por toda a minha vida de tenepsista ou com o tempo irá sumir? Primeira coisa, você fez exame do ouvido? Seria bom examinar, né? A cera, qualquer coisa. Vai ver que está saindo. Problema de alergia, tem uma série de coisas aí. Tem alguma relação com a paragenética, algum processo kármico? No simples fato das pessoas acenarem umas para as outras, ocorre emissão de energia? O tenepsista pode acenar à vontade ou seria mais conveniente preservar a energia para a prática energética? Não, aí depende dele, o que ele vai fazer, se a intenção é boa. Deve socorrer tudo que puder. Agora, é bom você examinar seu ouvido direito. Infelizmente, o maior problema desses transtornos, hoje em dia, é o diagnóstico errado ou atrasado. O que a perpetógrafa pensa sobre isso? Eu penso exatamente isso, que é o problema do diagnóstico, porque assim, o diagnóstico, não existe diagnóstico clínico, tipo fazer um exame de sangue e saber se tem dislexia ou não. Aí tem o problema das imagens que estão surgindo agora, mas isso é um saco sem fundo, porque ainda não está totalmente comprovado. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o negócio de diagnóstico de umas pesquisas, né, que começaram a ser feitas, eu não sei se fala assim, mas é Galaburda. Você conhece você já ouviu falar dessa pessoa? É um pesquisador. Ele, de 1970 a 1980, ele disse que a dislexia é a assimetria de neurônios no plano temporal e ectopias neuronais, em córtex, tálamo, cérebro, enfim, fez um monte de coisa. E aí, a pergunta que foi feita e os ditos normais, né? Ou seja, aqueles que não têm dislexia, foi feita essa análise? Aí, ele mesmo, em 1987, chegou à conclusão, num outro trabalho, que 16% de cérebros de pessoas normais tinham simetria no plano temporal, que antes ele tinha associado à pessoa disléxica. Mas é claro, você vai fazer... Aí tem essa professora, ela fez vários questionamentos interessantes, essa Maria Aparecida Afonso Moisés. É assim, você vai fazer um exame de imagem, mas qual é o instrumento que você vai usar? Você vai colocar a pessoa lendo. Então, vai usar a linguagem para ver se ela tem dislexia ou não. Se ela não sabe ler, qual é o resultado? Dislexia. Entendeu? Então, assim, é usar um instrumento para medir a própria causa. E aí tem outra pesquisa que fizeram com americanos, puseram 16 americanos também em máquinas de imagem. Aí não apresentaram, lendo inglês, não apresentaram dislexia. Puseram esses mesmos 16 lendo espanhol, todos eles viraram disléxicos, na mesma hora. Entendeu? Então, daí, essa questão aí desse diagnóstico ainda não está ainda um diagnóstico preciso. Agora, a dislexia é um fato. Então, entendeu? É uma condição bem complexa, porque ela tem uma linha de corte aí com a medicina, com a educação, neurologia, e fica aí nessa neurociência. Ainda não tem um diagnóstico clínico. Eles chamam de diagnóstico diferencial. Mas aí essa mesma professora diz que diagnóstico diferencial é diferente de critério de exclusão, que eles usam diagnóstico de exclusão, mas é diferente de critério de exclusão. Fazer um diagnóstico por exclusão é uma coisa complicada. Então, por exemplo, essa lei, né, que estavam querendo aprovar, se a criança tivesse pai alcoólatra, família divorciada, ele já estaria fora, porque não poderia fazer, já estaria excluído.
Então, a pobre coitada da criança que tivesse a família estruturada, entre aspas, ninguém sabe hoje o que é família estruturada, né? Mas vamos supor família estruturada. Se a criança tivesse família estruturada e não tivesse pai bêbado, e se tivesse alguma dificuldade de aprender a ler e escrever, essa já era disléxica. Você está entendendo? Então é um problema sério esse diagnóstico, é um problema bem sério. Essa questão do diagnóstico, por isso que é importante reforçar o que você colocou aqui na fatologia, que é o diagnóstico multiprofissional. Então, nunca pode ser, vai no médico, o médico manda um exame, ou tomografia, é disléxico. Não, né? Tem que fazer exames realmente da cabeça, multifatorial. Mas precisa verificar se não há questão genética, se não há uma lesão no cérebro, se a criança foi alfabetizada, se ela está em processo de alfabetização, se ela já alfabetizou, que etapa que ela está, testes fonoaudiológicos. Né? Então, tem que fazer testes, pedir para a criança falar palavras de trás para frente, de frente para trás, repetir números, cada vez maior número de números, 3 números, 5 números, 6 números, 10 números, para ver o limite da memória dela. Então, tem uma série de testes para serem feitos. Problema de visão também. Problema de visão, problema de audição. Então, tem que fazer um check-up geral para poder chegar na hipótese da dislexia, antes eliminando tudo isso aí. Você está me lembrando um caso que aconteceu eu com a minha filha, né? Quando a minha filha saiu do colégio primário, né, e foi para o secundário, a primeira prova de português dela foi uma nota baixíssima. Aí eu fui olhar e eu vi que a leitura interpretativa dela era assim, fazia uma pergunta, ela repetia as primeiras palavras do parágrafo. Fazia outra pergunta, ela respondia as primeiras palavras do segundo parágrafo. Foi assim. Aí mas o que houve aqui? Aí eu percebi assim, alguma coisa estava errada, ela não estava lendo. Aí eu levei no oculista, ela estava com problema de visão, ela não lia, não conseguia enxergar. Entendeu? Se fosse eu levar para um neurologista, ela estava disléxica. Entendeu? Professor, tenho habilidade para psique e tenho realizado a movimentação de energias. Porém, ainda não cheguei ao EV. Noto que as crises de labilidade estão aumentando a frequência. Pela sua experiência, qual deve ser o motivo disso estar acontecendo? Pois acredito que deveria estar acontecendo o contrário. Escuta, aí é o caso da gente ver se não tem boi na linha. Sabe o que é boi na linha, né? Olha bem se não tem assédio nessa história. Professor, eu queria perguntar uma coisa em relação ao que falou há pouco. Que a hipótese do disléxico era de ser extraterrestre, né? O que? Eu não entendi aí. Do disléxico, colocou a hipótese do disléxico ser extraterrestre. Sim. Mas a gente, se é extraterrestre, já está aqui desde a China, já faz assim um bom tempo, Não, né? mas é que a pessoa, ela chegou e não se adaptou ao problema. Igual a pessoa que chega aqui, uma consciência, ela chega aqui e não se adapta ao psicossoma do jeito que é nesse planeta. Tem problema. Mas a gente já está aqui nesse planeta já faz um bom tempo. Não, mas esse negócio de estar aqui não quer dizer nada. Gente, 10 milhões de anos não é nada. Nada é nada. Então pode continuar disléxico. Sabe nada, a pessoa veio, ainda era um dinossauro, danado. Tá bom. Fóssil. Tá bom, então eu agora tenho aqui umas perguntas para a Rosa, que eu também me enquadro aqui, então há muita coisa que eu gostaria de perguntar para você, mas você está bem acelerada, nem dá para a gente perguntar. Ela está respondendo e está perguntando sozinha. Não, eu não sou disléxica, que isso? Eu sou disléxica e hiperativa, portanto já estou me enquadrando aí também. Escuta uma coisa, quem é aqui que é disléxico, reconhece que foi disléxico ou que é disléxico? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas pessoas tem aí? 9. Quantas pessoas tem aí hoje? Hein? Alô? Quantas tem aí? Você olha para mim? Vamos ver o percentual de dislexia aqui. Agora só ver que essas pessoas que estão aqui não tem muito problema com leitura, com escrito e nem com a questão de vocês, interpretação. eu dou a banana para a sua dislexia, porque vocês não são assim. Pois é. As coisas que vocês fazem não aparecem. Pois é, mas é porque... Quantos são? 50? Então quer dizer que o processo é de 20%. 20%. 18%, mas 20%. Mas aí com os números eu não tenho problemas não, eu tenho problemas de comprar com letras. Pois é, aí é que muda. Nossa. Por isso que é difícil, por exemplo, você tem que conviver com a pessoa e ver várias manifestações. Não pode ser só uma linha só.
Até hoje existe um leque muito grande de variação, assim, de efeitos da dislexia. Eu noto muito em mim, o V e o B, por exemplo. O E, V, a letra V, a letra B, a letra F. Eu troco essa. Então, mas isso troco. E continuo trocando. Já presta atenção, mas continuo trocando. Agora, com números, nunca troquei Uma nada. outra coisa também é o seguinte, é o percentual de dislexia. Isso, exatamente Às isso. vezes é muito pequeno. A maioria dessa turma que está falando isso aqui, ó, aqui tem pra pouca você, coisa, sim. é muito pequeno. Outra coisa também é a seguinte, não pode esquecer que todo mundo no processo de leitura e de escrita troca. Na aprendizagem também troca. O que acontece com o disléxico é que ele erra mais. A frequência é maior. Mas errar, trocar, é até natural. Entendeu? Então, assim, não é assim, troquei uma vez, sou disléxica, não é isso. Não, eu troco Agora, uma isso. coisa que me caracteriza... E tem outra coisa também. Todo mundo pode trocar uma palavra, uma condição, dependendo se está para falar rápido, para defender uma ideia, ou se está cansado, ou se não dormiu direito. Isso é outra coisa. Não, agitou, eu troco tudo também, entendeu? Eu mesmo, às vezes, estou falando aqui, eu falo a outra palavra, eu falo o nome daquela pessoa que eu estou falando antes, para falar a segunda. Então, o povo tudo reclama na mesma hora. Não é isso. Agora, uma coisa que eu acho que caracteriza bem a dislexia... Não tem nada a ver com dislexia. Uma coisa, hein, pessoal, que eu achei assim, fantástico, por isso eu botei no primeiro aí, que caracteriza bem a dislexia, é o que o pessoal chama de fracasso inesperado. É aquilo que você sabe, você tem certeza, por exemplo, que xícara escreve com X. Aí daqui a pouco você está escrevendo com pressa, quando você vai olhar, você bota com CH. Você tem certeza, entendeu? Então são esses fracassos assim, inesperados. Você sabe que aquilo é assim, e você não percebe que você faz diferente, mas assim, na hora você não percebe, mas assim, um segundo depois você volta. Então, assim, por que o dislexo anda mais devagar? Porque acabou de escrever, tem que ler de novo o que escreveu. Uma outra coisa também, ignorância não é dislexia. Não é. Pois é, que a ignorância aquela pessoa que não conhece a palavra e escreve errado. Isso é demais. Aqui isso, tem um monte. Isso é desgraçado. Ou aquela pessoa que pronuncia errado. Quais são as palavras? O que mais? Não, mas isso tem um problema de cultura. Por exemplo, na minha terra, na minha terra, professor, o pessoal não chama tábua, chama tauba. É tauba. Então, pois é, não, mas isso aí é regionalismo. O pessoal chama tauba. Isso é outra coisa. Isso é regionalismo. Eu, por exemplo, chamava consciência. Não, e na minha terra que tudo é Chama trem. nascimento. E na minha terra que tudo é trem. 12. É o trem ali, o trem lá, o trem aqui, o trem aqui, o trem lá, o trem aí, trem. Acabou. Por exemplo, 12. Isso é regionalismo, não tem nada que ver, não. Hoje eu fiquei assim. Trem bom, que isso? Eu fiquei atenta aqui para falar 12. Advogado.